Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Começamos este sábado com a La Liga, Campeonato Espanhol, onde temos a equipe do Osasuna enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Osasuna, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo uma vitória para a equipe do Osasuna e 4 vitórias para a equipe do Real Betis. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Osasuna é a 10ª colocada com 38 pontos ganhos e a equipe do Real Betis é a 5ª colocada com 48 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Bundesliga, Campeonato Alemão, temos a equipe do Mainz 05 enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mainz 05, empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Mainz 05 e 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Atualmente no campeonato alemão, a equipe do Mainz 05 é a 8ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique é a 1ª colocada com 59 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Bayern de Munique para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato Escocês, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Motherwell. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, venceu todas as 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Motherwell, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente no Campeonato Escocês, a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 91 pontos ganhos. Já a equipe do Motherwell é a 8ª colocada com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Nottingham. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nottingham, empatou 1 e perdeu 4. Atualmente essas equipes já se confrontaram por 2 vezes, sendo uma vitória para a equipe do Liverpool e uma vitória para a equipe do Nottingham. No campeonato inglês, a equipe do Liverpool é a 8ª colocada com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Nottingham é a 18ª colocada com 27 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Liverpool para vencer ou partida acima de 2,5. Já pela Liga da República Tcheca, temos a equipe do eslovaco enfrentando a equipe do Sparta Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do eslovaco, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, venceu 4 e empatou 1. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 3 vitórias para a equipe do eslovaco e 2 vitórias para a equipe do Sparta Praga. Atualmente no campeonato tcheco, a equipe do eslovaco é a 5ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Sparta Praga é a 1ª colocada com 61 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Almeria enfrentando a equipe do Athletic de Bilbao. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Almeria, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Athletic de Bilbao, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Athletic de Bilbao. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Almeria é a 17ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Athletic de Bilbao é a 7ª colocada com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Athletic de Bilbao para vencer. Pelo Campeonato Croata, temos a equipe do Istra enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Istra, empatou 3, venceu 1, perdeu 1.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Zagreb, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, 1 vitória para a equipe do Istra e 4 vitórias para o Dinamo de Zagreb. Atualmente no campeonato croata, a equipe do Istra é a 8ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Zagreb é a primeira colocada com 66 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Dinamo de Zagreb para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Auxerre enfrentando a equipe do Lille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Auxerre, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Essa equipe já se confrontaram por 5 vezes, sendo 1 vitória para a equipe do Auxerre, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Lille. Atualmente no campeonato francês, a equipe do Auxerre é a 14ª colocada, com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Lille é a 5ª colocada, com 55 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Lille para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Sheffield United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sheffield United, perdeu 1 e venceu 4. Essas equipes já se confrontaram por 4 vezes, tendo 4 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para essa Copa da Inglaterra, casa. Manchester City para vencer ou partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe do Eintracht Frankfurt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Frankfurt, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Frankfurt. Atualmente no campeonato alemão, a equipe do Borussia Dortmund é a 2ª colocada com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Frankfurt é a 7ª colocada com 42 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Borussia Dortmund para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente essas equipes se confrontaram por 5 vezes, sendo 2 vitórias para a equipe do Real Sociedade e 3 empates. No campeonato espanhol, a equipe do Real Sociedade é a 4ª colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Rayo Vallecano é a 8ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Liga do Campeonato Tcheco, temos a equipe do Slavia Praga enfrentando a equipe do Bohemians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Praga, empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bohemians, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias foram para a equipe do Slavia Praga e 1 empate. Atualmente no campeonato da República Tcheca, a equipe do Slavia Praga é a 2ª colocada com 59 pontos ganhos. Já a equipe do Bohemians é a 4ª colocada com 45 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Slavia Praga para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Young Boys enfrentando a equipe do Servette. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Servette, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Young Boys, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Servette. Atualmente no campeonato da Suíça, a equipe do Young Boys é a primeira colocada com 58 pontos ganhos. Já a equipe do Servette é a 2ª colocada com 41 pontos ganhos.
Melhor opção para esse confronto, casa. Young Boys para vencer. Pela Liga 1, Campeonato Francês, temos a equipe do Lens enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, venceu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Lens, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Mônaco. Atualmente no Campeonato Francês, a equipe do Lens é a terceira colocada, com 63 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco é a quarta colocada, com 61 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Celta de Vigo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Real Madrid. Atualmente no Campeonato Espanhol, a equipe do Real Madrid é a segunda colocada, com 62 pontos ganhos. Já a equipe do Celta de Vigo é a 12ª colocada, com 36 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Real Madrid para vencer. Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Paços de Ferreira enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paços de Ferreira, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, empatou 2 e venceu 3. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 5 vitórias para a equipe do Porto. Atualmente no Campeonato Português, a equipe do Paços de Ferreira é a 17ª colocada, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Porto é a terceira colocada, com 67 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Porto para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Mirassol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, empatou 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mirassol, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Avaí é a 19ª colocada, com 0 pontos ganhos. E a equipe do Mirassol é a 8ª colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 3 vitórias para a equipe do Fluminense e 2 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Fluminense é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Paranaense é a terceira colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Fluminense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ceará enfrentando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ceará, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Ceará é a 17ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Guarani é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, tendo 2 vitórias para a equipe do Ceará, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Guarani. Melhor opção para esse confronto, casa. Ceará para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 2 vitórias para a equipe do Cuiabá, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Red Bull Bragantino.
Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Cuiabá é a 16ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Bragantino é a 6ª colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Red Bull Bragantino para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 3 vitórias para a equipe do São Paulo, 1 empate e 1 vitória para a equipe do América Mineiro. No Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do São Paulo é a 14ª colocada, com 0 pontos ganhos. E a equipe do América Mineiro é a 19ª colocada, também com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Grêmio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Grêmio, empatou 1 e venceu 4. Atualmente as equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo 1 vitória para a equipe do Cruzeiro, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Grêmio. No Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Cruzeiro é a 13ª colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Grêmio é a 9ª colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória do Grêmio ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Liverpool vs Nottingham, casa, Liverpool para vencer. Mani 05 vs Bayern de Munique, fora, Bayern de Munique para vencer. Osasuna vs Real Betis, empate, fora. Paços de Ferreira vs Porto, fora, Porto para vencer. Real Madrid vs Celta de Vigo, casa, Real Madrid para vencer. Manchester City vs Sheffield United, partida acima de 2,5. Cruzeiro vs Grêmio, empate fora. Cuiabá vs Red Bull Bragantino, empate fora. São Paulo vs América Mineiro, partida acima de 1,5. Fluminense vs Atlético Paranaense, casa, Fluminense para vencer.